qual será a melhor posição para esse craque, hein? O primeiro jogo do Lucas, sob o comando de Zubeldia, não faz muito tempo, pouco mais de um mês. Desde então, são 6 jogos, 4 gols marcados e uma dúvida. A discussão do Lucas é onde ele pode causar mais impacto no jogo. Que ele causa impacto no jogo é indiscutível mesmo. Eu entendo o debate e tá tudo bem. Versatilidade não tem sido um problema para o jogador. Nessa temporada, ele já atuou pela direita, pela esquerda e também mais centralizado. A grande questão é em qual desses lugares ele consegue um rendimento melhor para ajudar o São Paulo. Pouco importa o local em que ele atua no campo. Ele tem que ter essa liberdade para flutuar, para sair de uma posição mais aberta e trabalhar por dentro. Bola lá na ponta direita para a chegada do Lucas. Vem. Contra o Inter, ele começou jogando pela direita e depois veio para o meio. Lucas explode na zaga, voltou para ele, batida. Nessa área de atuação é onde ele recebe, gira, acelera e finaliza. Tem mais campo para ele jogar, é onde ele rende melhor. Um esquema que se repetiu também no empate contra o Corinthians. O Luciano jogou aqui, o Nestor jogou aqui, o Lucas jogou aqui com os 2 volantes, né? O Luiz Gustavo e o Alisson. Por aqui, o Lucas vai fechar pelo meio, ele fez jogadas pegando a bola por aqui. É o jogador do Lucas. Que facilidade. Vai levitando o atacante do São Paulo. Aí o Lucas, pé direito, bateu pro gol. Carlos Miguel segundo. Fez a tabela com o Caleri e entrou aqui. E aí o Caleri dominando, devolvendo, que bolão pro Lucas. Lucas, pé esquerdo, bateu. Gol! Particularmente, é claro que é a minha opinião, o Lucas por aqui, ele fica mais confortável e vai render muito mais pro São Paulo. O Lucas tem que ficar numa zona muito perigosa, onde tem mais espaço para ele jogar. E esse setor do meio de campo, ele consegue botar para a perna boa dele, consegue chutar de média distância. Para o Zubeldia, a resposta é simples. Se o Lucas está jogando bem, quer dizer que estamos fazendo tudo certo. O atacante está tranquilo, transformando esse dilema em oportunidade. Pela direita, pela esquerda, pelo centro, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o meu máximo para ajudar o time, e aí é ele que tem que decidir. 10 dias de folga no início do mês, o São Paulo voltou a enfrentar o velho problema que os clubes brasileiros enfrentam há alguns anos. O calendário apertado e a maratona de jogos. Contra o Cuiabá na quarta-feira vai completar a 3ª partida em 7 dias. Uma verdadeira maratona. Uma complicação grande para quem quer manejar um elenco e evitar lesões. O técnico Luiz Zubeldia não reclamou, disse que o calendário é assim. A única preocupação do treinador são paulino foi com relação aos clássicos. Segundo ele, a CBF, que é quem organiza o Campeonato Brasileiro, deveria pensar em um tempo de descanso igual para quem está trabalhando nos clássicos. Não foi o caso da partida contra o Corinthians, que teve 2 dias a mais de recuperação do que o tricolor paulista. Primero, aclarar que no me gusta jugar los clásicos con ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Tuvieron 2 días más de recuperación que nosotros. Creo que la organización, cuando se trata de clásicos, debería contemplar que los 2 equipos lleguemos con el mismo día de preparación. Porque es un clásico que hay mucha expectativa, es un clásico paulista, es un clásico que representa mucho. Enquanto o São Paulo foca em manter uma defesa muito forte, não tomava gols há 5 jogos e sofreu 2 contra o Corinthians, também quer melhorar ainda mais o desempenho do meio-campo e do ataque. Isso não se faz só com treinamentos e jogos. A equipe está de olho e próxima de avançar nas negociações com o Thiago Mendes, volante que atuou pelo São Paulo entre 2015 e 2017. O acerto é iminente. Resta entender como vai configurar a composição financeira com o atleta e o Al Rayyan do Catar. Depois de se reapresentar nesta segunda-feira, após o segundo empate consecutivo, desta vez contra o Corinthians, após outro empate contra o Internacional, o técnico Luiz Zubeldia vai ter mais um dia de preparação na terça-feira, antes do jogo contra o Cuiabá, que volta a ser em casa. Quero falar agora sobre o São Paulo, que está muito perto de contratar Thiago Mendes. O volante, que tem mais 10 meses de contrato no Al Rayyan, já se decidiu por jogar no São Paulo. Salário, direito de imagem, luvas, tudo acordado. A proposta do São Paulo ao Al Rayyan já foi feita. Quem levou essa oferta foi o Paulo Pitombeira, que tem bom trânsito com os clubes catares.
Na manhã dessa terça-feira, conversei com um dirigente do São Paulo para entender quais as chances e o atual momento da tratativa. A pessoa falou assim: não dá para falar sobre valores, porque é parte da estratégia, mas posso dizer que está perto. Depende da ação do empresário do atleta junto ao clube Qatari. Essa oferta já foi feita, o São Paulo considerou a oferta boa, Paulo Pitombeira e Thiago Mendes entendem que é um número justo para que o Al Rayyan aceite, e assim que vier esse aceite, o Thiago Mendes já passa a treinar com o restante do elenco, está muito afim de jogar. Só é importante contar que se o Al Rayyan pedir uma condição financeira um pouco maior, vai haver a necessidade de um reajuste. Só para completar sobre o São Paulo, o Belmonte deu uma entrevista à arquibancada tricolor nessa segunda-feira e falou sobre Alexandro. Ele disse, abre aspas, que o Alexandro sabe de absolutamente tudo do São Paulo. Tem até uma frase do Belmonte, abre aspas, vocês estão com média de 50 mil pessoas há 3 anos, e quando o São Paulo perdeu, não teve problema. A torcida abraçou o time o tempo inteiro, fecha aspas. Foi o Alexandro demonstrando ao Belmonte que sabe das coisas, e mais do que isso, que percebe que o torcedor do São Paulo não assume um comportamento agressivo, como a gente viu, por exemplo, no Corinthians, com o William, algo que preocupa demais jogadores, especialmente aqueles que atuam no exterior. Bora falar agora sobre o São Paulo com várias informações. Quero começar sobre James Rodrigues, que participou por 84 minutos da vitória da Colômbia contra a Bolívia em amistoso disputado nas últimas horas. James na Colômbia joga bem e joga sempre. Antes dos 84 minutos contra a Bolívia, ele já havia participado por 71 minutos da goleada contra os Estados Unidos. Pois bem, depois do jogo contra a Bolívia, James foi perguntado sobre a chance de se mudar para o Boca Juniors. Esse foi um dos principais assuntos do final de semana na imprensa argentina, e a resposta do James foi, abre aspas, não falei com o Riquelme, que é, só um parênteses, o presidente do Boca. Não faz parte do meu projeto jogar na Argentina. Isso ainda está muito longe. Quero disputar a Copa América e depois pensar, fecha aspas. Tenho contado para vocês que o objetivo do James é voltar para a Europa. Existiram negociações com o Celta, o grande problema é financeiro. Ele ganha R$1,5 milhão por mês no São Paulo, e no Celta o único jogador que tem esse salário é o Iago Aspas, que é o grande craque do time, jogador de seleção espanhola, entre outras coisas. Notícia fresquinha chegando por lá. Coloca na tela aí pra gente o São Paulo já avançando na negociação com o volante Thiago Mendes. Falta só a liberação do Al Rayyan, clube com o qual o jogador tem contrato até metade de 2025. 32 anos para ele, já com salários alinhados, um contrato de 3 anos. E a ideia é que ele chegue justamente nessa janela de meio de anos. O Beldia também já aprovando o Thiago Mendes como volante do São Paulo. Está falando de... E essa questão da janela é um negócio que eu até vindo para cá comecei a refletir. Tem muito clube precisando de muito jogador. Eu acho que não tem tanto jogador assim, cara. E aí a gente tá falando de um São Paulo que tem um setor muito forte. O Alisson, para mim, é um dos melhores jogadores do país hoje na posição. Tem o Pablo Maia para voltar. Enfim, tem muita qualidade e tá trazendo mais um cara para brigar ali. Óbvio que a gente tá falando de um Thiago Mendes que vem de uma liga inferior na questão da intensidade, da exigência. Mas se for o Thiago Mendes, por exemplo, que jogou até uns tempos atrás na França, é um cara que chega e acrescenta muito, e é um tipo de jogador que muita gente precisa, desse volante de energia, de ida e volta. E o São Paulo está fazendo a boa, né? Acho que por ele ter passado por lá, ele já deu algumas declarações de que ele gostaria de jogar no São Paulo de novo. Claro, a gente precisa ver como está fisicamente, todas essas questões, mas de uma maneira geral, é uma boa notícia para o São Paulino. E tem aquilo lá também, falta só a liberação do Al Rayyan. E eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Falta só assinar, falta só a liberação. Porque dinheiro para os caras não é muito problema, os caras têm e não é pouco, então vamos esperar. Mas se der tudo certo... Mas do resto, tá tudo traz bem. Nosso querido Edu Afonso e a turma nossa aí também, que já tá tudo alinhado. Acho que é uma boa contratação, um jogador que pode fazer até a zaga, né? Na França, ele no Lyon, além de atuar como volante, ele foi também um jogador que atuou como um zagueiro, tem essa energia, essa capacidade de combate e tem um bom passe também, né? Ele mostrou isso no São Paulo lá atrás e no próprio Goiás, quando ele surgiu muito bem. Acho que é um jogador maduro, um jogador que chegaria para encorpar ainda mais o elenco, que já se fortaleceu para essa temporada. E, por exemplo, a gente está falando do Corinthians, jogador que teria muito espaço no Corinthians, por exemplo.
Pô, o Corinthians precisa desse tipo de jogo. Precisa muito desse cara. Precisa. Nossa, a gente pode citar aqui o Cruzeiro, por exemplo. O Cruzeiro tava na bota dele também, né? É um jogador... O Thiago Mendes é um jogador também que sempre ele é especulado no Flamengo, né? Mas dessa vez, né, provavelmente voltando ao São Paulo, acho que ganha ainda mais em opções, né? O Zubeldia, já tem o Alisson, e aí muito mérito do Dorival de ter encontrado ali a melhor versão da carreira do Alisson, né, jogando ali mais na base do meio campo. Você tem o Luiz Gustavo, você tem o próprio Nestor, que agora jogando mais aberto pela esquerda, né? O Pablo Maia que vai voltar. O Thiago Mendes seria um acréscimo interessante para esse elenco do São Paulo.